Olá pessoal, sou Flank Thaís do canal Historiando a Verdade. Como eu havia falado na gravação anterior, nós falamos um pouquinho de Adam Smith, não é? Me permitam falar um pouquinho da biografia de Karl Marx. Não é? Karl Marx, 5 de maio de 1818, nasceu em Pry, na Alemanha, né? E morre em 1883 na Inglaterra, já com 63 anos de idade. Tá? Marx, há muita biografia da vida de Karl Marx, né? Muitas biografias que, de certa forma, deturpam, às vezes, a vida dele, a história, a obra dele, não é? E que levam as pessoas a fazer uma má interpretação da vida de Karl Marx. Tá? Para se ter uma ideia, né, no Brasil, hoje nós temos aí uma publicação de Karl Marx de cerca de 50 obras, né, dos quais eu tenho, graças a Deus eu tenho bastante, né, eu li um pouco, mas que existe um projeto hoje na Alemanha que começou nos anos 70, que é o Mega 2. Né? Nós temos o Mega 1, o projeto do Mega Marx, né? O 1 ele tem 42 volumes, né? Já está no Brasil desde da criação da União Soviética. Né? Era uma obra muito barata. Hoje esse Mega Marx, né? Marx, Engels, Zectas Glauber, né? Que está sendo desenvolvido desde os anos 70, teve um intervalo na queda do Muro de Berlim, na Glasnost Perestroika, né? que derruba a União Soviética, né? No tempo de Mikhail Gorbachev. E há um intervalo e volta a ser de novo, né, o retomado esse projeto Mega 2, que, para você ter uma ideia, né, século XIX, Marx com a ponta, né, assim como Adam Smith, né, mas uma obra muito maior, porque ele está por trás de dois grandes gigantes, né, crítica econômica, né, do capital, crítica política econômica, econômica política, né? E aí é bom guardar a palavra política, porque é a política que transforma a questão econômica aí dentro da visão de Karl Marx. Na ponta da caneta, né, esse projeto Mega Marx aí, a caneta que a gente tem que pensar aquela caneta de ponta de ferro, né, de ponta de aço, que se mergulhava no tinteiro e se escrevia, né, aquela ponta, né, e com isso, esses trabalhos de Marx e Engels, nesse Mega 2, ele deve gerar aí mais de 100 volumes, tá? Diga-se de passagem, fora o fato dos escritos, né, que foram perdidos, né, com o tempo, né, com a caligrafia de Marx, que era péssima, né, com a decomposição do papel em si, né, então que só chega hoje a mais ou menos 100 e poucas obras, e que o Mega 1 é um pouco mais barato, foi um pouco mais acessível na época, porque o Mega 1 era um projeto produzido pelo Estado soviético, não é? Então, e muito intelectualizado, e muitos afirmam que é muito ideologizado, tá? Possui uma ideologia de esquerda que, na verdade, não é? Marxista de esquerda. Esse novo projeto, as obras variam de preço aí entre 250, 400, 500, 600 euros cada volume, tá? Então, vamos supor, para 100 volumes é muita coisa, né? Euros ainda, né? Imagine um livro de 200 euros. Né? Eu tenho um capital aqui que eu tenho por 100 reais, né? 100, 150, né? Pega um livro desse como Grundrisse, né? Que é o laboratório do capital, mais tarde que surge, Grundrisse, né? O próprio capital provavelmente será caríssimo, tá? Marx nasce, como disse, em Pry. Muita gente vai classificar o Marx como um vagabundo. Uma professora uma vez na faculdade falou isso para mim. Eu particularmente acho, né, para nossa turma de história, Karl Marx um vagabundo. Porque ele produziu filosofia, né? Filosofia é uma coisa de vagabundo. Né? E aí a gente começa a pensar, né? Se ele era vagabundo, outros personagens aí na história, né? Por quê? Produção filosófica, evadiagem, não é?
ele se forma, né, em filosofia na Universidade de Berlim, no comecinho dos anos 40, sua tese, né, que é difícil de ler, difícil de encontrar. Boitempo hoje é uma grande produtora de livros da obra de Marx, né? A diferença entre a filosofia da natureza, entre Demócrito e Epicuro, que é o Marx, né? A tese de doutorado dele, ou naquela época não é um doutorado bem assim, outro dia eu explico sobre isso, né? Lá no comecinho dos anos 40, né? E ele vai produzir e vai ter contato com o trabalhador. A primeira obra, né, que eu entendo que é uma obra interessante de Marx, que é Os Despossuídos, tá? Os Despossuídos, que geram uma parte do filme de Karl Marx, né, que tem no YouTube, né, o Jovem Marx, né, que fala sobre o roubo de madeiras na sociedade alemã, e ali parece-me que começa uma transição de Marx do materialismo, aliás, da filosofia, né, para a filosofia materialista, né, o materialismo histórico, né, sai do materialismo do pensamento e passa para o materialismo da ação, o histórico, que age, né? O livro, né, eu mostrei, se eu não me engano, mas é Os Despossuídos, né, que gera uma série de artigos de Karl Marx, né, contra o parlamento alemão. E aí eu explico o porquê um dia, mas ali ele está fazendo a defesa da classe trabalhadora. Tá? Depois disso, em 1823, o jornal que ele produz, né, na Gazeta Renana, ela é fechada, né, o governo prussiano não tem interesse em falar de trabalhador, e Marx, né, assim como a galera do seu grupo social, do seu grupo intelectual, assim como o seu mentor Bruno Bauer, estão todos perseguidos, ele vai viajar para Paris, né? Em Paris ele vai conhecer Friedrich Engels, né, que é seu parceiro durante a vida toda, né? O nível de lealdade deles é muito alto, e Engels, né, tem um propósito de que Marx, né, ajuda Marx, já que Engels é filho de um grande industrial, né, escrever porque ele pensava Marx ser uma das mentes mais brilhantes do mundo naquele momento da história, e queria assegurar que ele escrevesse tudo o que pudesse. Tá? O que aproxima Karl Marx e Friedrich Engels? Né? Hobsbawm vai dizer que Marx ele passou a grande parte, né? Hobsbawm, Engels vai dizer que é seu contemporâneo, grande parte da vida dele passou na miséria. Ele sai de miséria, entra em miséria, sai de miséria. Ele é casado com Jane Marx, mas Jane é uma pessoa rica, né? Filha de rica, e o dote dele é muito alto, que ele vai deixar depois em Londres, nas bolsas de Londres, né, para sustentar sua família. Ele vai ter 7 filhos com a Jane Marx, né, a esposa dele, e ele vai perder 5 antes de morrer, né? 5 filhos. Deve ser uma dor insuportável, né? Imagine 5. Não só isso, né? Imagine esse intelectual, Karl Marx, perde 5 filhos, o que atrapalha durante a vida dele toda essa perca, né, de filhos, mas também, né, as doenças que ele possuía, né? Marx tinha problema de fígado, ele tinha problema de gota, dores reumatológicas, dores neuropáticas, né? Problema de pulmão, que aqui tudo indica, ele morreu de problemas pulmonares, né? Então, com todos esses problemas, né, ele perdeu a última filha dele, a filha mais velha, 2 meses antes dele morrer, ele perdeu a esposa, Jane, antes de morrer, né? Mas com tudo isso ele escreveu, junto com Hegel, toda essa obra toda, né, durante o tempo que viveu. Tá? Na Inglaterra, o trabalho mais importante de Marx, é óbvio, vai ser o Capital. Antes de sair da Inglaterra, um trabalho importantíssimo dele, manuscritos econômicos e filosóficos, e aí a transição dele do materialismo, da filosofia, da filosofia ideológica para o materialismo histórico, né? Materialismo dialético histórico, manuscritos econômicos e filosóficos. Ele está se afastando do pensamento hegeliano, né? E aí depois vem uma série de livros que confirma esse pensamento de Karl Marx. Tá?
É óbvio que o livro mais importante dele, a obra mais importante dele é o Capital. O Capital é de 1867, é o primeiro volume, ele não vai conseguir, ele não vai produzir os outros 5 volumes, né? O Capital tem 6 volumes, né? Um mais grosso que o outro, né? E aí é muito difícil de ler. Eu indicaria ler manuscritos econômicos e filosóficos, Salário, Preço e Lucro, né? Grundrisse, antes de entrar no Capital. É uma obra extremamente complicada de se ler, né? Ele morre, né? O governo alemão, o governo inglês não sabe, né? Ele é pobre, ele não tem oportunidade, porque ele é um exilado político também, isso é importante falar. O Marx ele perde a cidadania prussiana e nunca mais vai ter cidadania nenhuma, né? Ele vai ser o refugiado que morre na Inglaterra. Tá? Um bairro muito pobre que ele mora, insalubre, por isso muitos dizem, né, Hegel, por exemplo, diz que a perca de muitos filhos dele se dá por isso, né, pela pobreza. O índice de mortalidade infantil da Inglaterra é alto, onde ele morava era muito alto, e, né, 2 filhos ele perde com um pouco mais de um ano, um filho, o último filho dele com a Jane Marx, ela já tem 43 anos, né, se eu não me engano, é 1857, ele já nasce morto. A filha dele, o filho dele, de 8 anos, também a filha de 8 anos, morre ali também, 1857, né, acredita-se de tuberculose. Então, tudo isso devido à pobreza que ele entra e sai. Por que pobreza? Ele é um intelectual, ele é brilhante, mas ele é um intelectual que representa a classe trabalhadora e ele não é bem visado, assim como ninguém hoje é visado em lugar nenhum do mundo que defende a classe trabalhadora. Tá? Muito complicado isso, muito difícil, né? Eu volto porque a biografia de Marx é muito grande, não dá para se falar aqui, né? A biografia dele, né? E principalmente a bibliografia, né? Eu volto no próximo vídeo para falar sobre a bibliografia de Marx, é bem extensa, né? Eu falo dos livros que eu tenho, dos que eu li, dos que eu posso explicar, o que eu penso a respeito disso, tá? Mas é um filósofo, né, que teve sempre a objetivação de defender a classe trabalhadora, né? E aí, no próximo vídeo, eu posso partir, inclusive, de 1848, que é a Guerra Civil na França. Ok, pessoal? Minha participação e até a próxima.